Conforme eu disse aos irmãos a semana passada, as crianças vão, né? Então, Deus abençoe lá. Vamos lá, vão indo com a graça de Deus. Mas conforme eu havia dito a semana passada, irmãos, essa mensagem, esse sermão de hoje, seria uma adaptação de uma pregação do Spurgeon, que eu havia lido, né, alguns dias atrás. Eu falei com os irmãos, e algo me tocou profundamente, um ponto específico me tocou profundamente, e eu queria falar com a igreja sobre isso. Temos o título aqui de Pilatos e nós, culpados da morte do Salvador. E o texto se encontra no Evangelho de João, no capítulo 19. Então você pode abrir, e a gente vai fazer essa leitura. 16 versículos apenas. O último dos evangelhos, ele tem 42 versículos, mas a gente vai ler 16. Em reverência à palavra do Senhor, você pode colocar-se de pés. E eu vou fazer a leitura já para a gente aproveitar o tempo, tá bom? Eu não sei se vai dar para a gente terminar hoje. Vamos tentar. Se não der, a gente continua semana que vem. João 19. Se não der, a gente termina semana que vem, porque eu quero explorar, né? E já tendo orado, que o Espírito de Deus fale, não só com quem está aqui dentro. Tá bom? Diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilato este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotos, e em hebraico é Gábata, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Ó Senhor,
Acabamos de ler esta palavra, tendo ceado hoje, e o nosso coração se constrange, Senhor, por causa de toda a obra que o Senhor realizou. Sabemos que é uma obra linda, maravilhosa, indigna de nós, ou nós que somos indignos dela. E nós devemos nos alegrar, porque só tu és o único que poderia fazer isso. Então alegramos o nosso coração, rendemos ao Senhor toda a honra possível que nós podemos. Com o nosso coração, Senhor, um pouco entristecido por causa de todo este sofrimento. Mesmo a gente sabendo que era preciso, era necessário. Mas tenha misericórdia de nós, nos ajude a dar valor a este sofrimento, ao teu sacrifício, a esse sangue que foi derramado por nós. O Senhor morreu por nós, morreu no nosso lugar. Nos ajude a fazer jus a isso, Senhor. No teu nome nós te agradecemos. Amém. Amém. Então pode sentar, meus irmãos, agora. Então vou repetir aqui, como mencionei na semana passada. Hoje estaria pregando esse sermão de Spurgeon. Ele me tocou num ponto em particular e que eu gostaria de compartilhar com a igreja. E é possível que alguns de vocês se encaixem em algum ponto específico e assim a gente possa aprender, se arrepender, transformar a nossa mentalidade, adequando-nos ao que o Senhor nos mostrar aqui. Mas a gente pode começar dizendo que a crucificação do nosso Senhor marcou o ápice do pecado cometido pelo homem. Porque aquela cena do Calvário, meus amados, mostrou todos os pecados reunidos num só homem. Uma conspiração se fez naquele dia e naquele momento. Imagine os pecados, não tem como a gente enumerar todos, mas veja, inveja, orgulho, ódio, junto com ambição, falsidade, blasfêmia, para enumerar alguns e todos os demais pecados que a gente não tem como enumerar, repetindo o que eu já disse. Todos eles juntos ali consumaram o crime mais hediondo que essa terra já presenciou. O propósito deste sermão de hoje é despertar algumas consciências adormecidas, pois assim como há pessoas, existem pessoas que pensam que Pilatos não foi tão culpado assim. De fato, a gente acabou de ler que Jesus disse: maior pecado tem quem me entregou a ti. Mas Pilatos tem sim a sua participação e a sua responsabilidade. Do mesmo modo, a gente às vezes age, e muitas pessoas aí fora agem, sem saber que estão pecando contra o Senhor, e ajudaram na sua crucificação. Olha os oponentes do Senhor Jesus, é a primeira coisa que eu quero falar. Jesus falou no verso 11, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Os oponentes de Cristo encontram-se nessa categoria. Eles estão aqui representados pelos principais sacerdotes e anciãos do povo judeu daquela época, que desde sempre se propuseram e planejaram uma forma de eliminar a Jesus, porque eles não suportavam os ensinamentos de Cristo. Eles sempre desejaram que Jesus fosse eliminado da terra, deletado da terra, excluído da terra. Não é diferente hoje. Muitas pessoas, não suportam os ensinamentos de Jesus. Alguns
só de ouvir falar o nome Jesus, se sentem incomodados. E mais, outros se iram tanto que começam a praguejar e a blasfemar contra o nome dele e contra ele. E são pessoas que às vezes, se elas ouvem falar mal de alguém que elas conhecem ou elas gostam, saem na defesa dessas pessoas, não é? Elas não gostam que fale de determinadas pessoas que elas têm um apreço, uma admiração, mas quando falam de Jesus, aí elas se iram. É um prato recheado para elas falar contra Jesus, esboçar um incômodo contra Jesus, porque ouviu o nome Jesus. Isso desde sempre foi assim, meus irmãos. Em todos os tempos, esses escarnecedores sempre estiveram presentes no mundo. Só que hoje a humanidade usa uma linguagem mais imunda do que antes, não é? Antes a gente, mesmo quem é mais velho aí, nós somos anciãos, né? Participamos quando as pessoas não aceitavam a Cristo, mas elas respeitavam. Elas ficavam caladas, elas ouviam, mas hoje não. Elas não querem saber. Antes, muitos nutriam um certo desprezo por Cristo apenas nos seus corações, nas suas mentes, mas agora não. Elas não se incomodam de blasfemar contra o nome do Senhor. Elas não se incomodam, não se envergonham de dizer coisas tolas sobre Deus, sobre Cristo, em público. Semana passada nós fizemos a citação aqui da abertura das Olimpíadas. Não vou citar de novo. Essas pessoas, ou esse tipo de pessoas, são semelhantes àqueles que berravam lá, crucifica-o, crucifica-o. E é em vão eles dizerem que não participariam da crucificação de Cristo, se estivessem lá, porque crucificariam sim, por causa dos seus comentários contra o Senhor. E outra coisa que agrega esta ira, ou este mal-estar que elas sentem, Jesus sempre exigiu e exige até hoje adoração exclusiva. Quer dizer, todo mundo exige adoração, o diabo também. Embora ele não exija no início. No início ele aceita compartilhar, só para que você desça ao nível dele. Depois ele exige. Jesus falou assim: ninguém pode servir a quantos senhores? 2. Teve uma época que eu trabalhei em 2 empregos, mas não era o mesmo horário. Tem pessoas aqui que trabalham em mais de um emprego, né? Somente professor. Sai de uma escola aqui, vai para outra, corre para outra. Agora, trabalhar para 2 empregos, né, diferentes no mesmo horário, não tem como. Jesus exige adoração exclusiva. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo afirma ser o único caminho verdadeiro. E ele ainda declara que as outras religiões são falsas. Olha como isso é incômodo. Olha como isso incomoda. Aí começa o problema. E nós sempre temos dito isso aqui. A semana passada a gente também falou, todas as religiões têm coisas boas, mas elas não podem ser todas elas certas. Porque todas elas têm coisas boas, mas não é tudo que é bom. E elas têm coisas uma diferente da outra. Mas existe uma religião certa, e é o cristianismo, porque ele veio de Cristo. Olha o nome. Veio de Cristo, o Filho de Deus. Então ela tem que estar certa.
Agora, para ficar entendido melhor, meus irmãos, eu não estou dizendo que as pessoas do cristianismo são certas e perfeitas, não. Eu estou dizendo que a religião cristã é a única, toda verdadeira, ao ponto de ela mostrar ao mundo lá fora o erro dele, mas mostra para nós também, né? Que nós precisamos estar sempre nos ajustando ao Evangelho. Realmente não há ninguém perfeito, e aqui dentro também não. Mas nós não escondemos as nossas imperfeições. O Evangelho não esconde a imperfeição, ele aponta a nossa imperfeição para que nos tornemos perfeitos como Cristo. Esse é o objetivo da palavra de Deus, citado também, né, semana passada, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada e é útil. Aí tem lá uma série, né? Redarguir, ensinar, corrigir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, à medida que o tempo passa, há um desenvolvimento espiritual e vamos atingindo mais um passo para a perfeição em Cristo Jesus. Falamos contra o pecado da humanidade lá fora, mas também falamos dos nossos pecados aqui dentro. E o Deus que conclama aos pecadores lá fora para que se arrependam dos seus pecados é o mesmo que conclama aqui dentro, a que nos arrependamos dos nossos pecados, os confessemos, levando-os até Cristo, para que sejamos perdoados e retornemos nossa comunhão filial espiritual. Nós temos outras pessoas que, sem quererem fazer parte desse grupo, que eu estou dizendo, que crucificaram ao Senhor, negam a divindade de Cristo. Aqui nós entramos meio que especificamente em algumas seitas, né? Algumas seitas aceitam, não negam Jesus, creem na existência de Jesus. Outros que ele foi ou é o melhor dos homens. Outros dizem que foi um grande filósofo. Outros dizem que foi um grande profeta. Lembra que Jesus falou aos seus discípulos? Quem os homens dizem que eu sou? Jesus não tinha perguntado isso a eles até então. Mas eles ficavam ouvindo as coisas, talvez eles rebatiam lá, discutiam lá. Mas um dia Jesus perguntou: quem os homens acham que eu sou? Aí um discípulo falou: opa, eu vi um falando que o senhor é Jeremias. O outro falou: não, o outro falou comigo que o senhor é Elias. O outro falou: não, é um dos profetas. Falou: tá, e vocês dizem que eu sou quem? Aí Jesus ouviu a resposta que ele queria ouvir. E ele quer ouvir de nós hoje. Qual que é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos todo mundo junto, em alto e bom som? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Então há pessoas que dizem, era um grande filósofo, um grande homem, ou um profeta, mas ficam só nisso aí. Mas se a gente afirmar e disser, não, ele não é só isso, ele é mais do que isso. Ele é o grande rei de tudo e de todos, ele é Senhor, ele é Deus, então elas já torcem o nariz. Se recusa a aceitá-lo como tal. Como essas pessoas podem culpar aos judeus e aos romanos que crucificaram o Senhor? Elas não podem culpá-lo. Eles causaram a morte da humanidade de Jesus, mas agora esses outros tentam causar a morte da divindade dele. Acrescenta-se a esses
ainda aqueles que tentam matar a Cristo, varrendo a Cristo da consciência das pessoas. Você já viu como os chamados ateus andam? Empina o nariz, né? Fala nas mídias, sou ateu. É um bobão. É um tolo. Eu falei para os irmãos, a Bíblia é que é educada, não é como eu, que sou mal educado. Mas a Bíblia, quando fala, diz o tolo no seu coração, quer dizer, diz o burro. Mas a Bíblia é educada, ela não vai falar burro. Né? Ela vai falar, diz o tolo no seu coração, não a Deus. Está vendo? Então eles se consideram ateus. Eles se acham ateus. Né? Se gabam de terem conhecimento suficiente para não só negarem a existência do Senhor, mas também para serem obstáculos a outros para que não creiam em Cristo ou deixem de crer. Quem fez faculdade aqui, passou por isso, sabe do que eu estou dizendo. Professores que tentam tirar Deus de cena. Aquele filme Deus Não Está Morto, né? O primeiro ali é um exemplo clássico disso. É recomendadíssimo assistir. Para que você veja como os professores nas faculdades, eles se gabam, eles empinam o nariz, eles querem ridicularizar os crentes. E os jovens nem sempre estão bem preparados para isso, para enfrentar isso, porque a pressão é intensa. O pastor falou isso aqui de manhã. A pressão é intensa. Por acaso eles não são assassinos de Cristo também? Claro que são. Que o Senhor tenha misericórdia deles, para que os convença de quem é o verdadeiro Cristo de Deus. Mas preste atenção, que propósito maligno alguém ter a fama de ateu. Né? Alguém que tem a fama de querer extirpar o evangelho de Cristo. Olha que propósito maligno. Observe que primeiro eles tiram da sua mente e da sua vontade. E é bom a gente voltar no tempo e imaginar aqui ou observar que, mesmo que as pessoas não fossem cristãs ou crentes, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, ou de 80 anos atrás para cá, havia um respeito e os pais ensinavam os seus filhos a fazer orações, que fossem as rezas, mas a oração do Pai Nosso, que é bíblica, estava lá. Então o filho, a filha, não ia se deitar sem antes ir lá rezar o Pai Nosso, ou outras rezas. Né? A gente está pegando um exemplo aí, mas o que aconteceu? Elas então aprenderam algo sobre Deus na infância, foram crescendo e se afastando desses ensinos, ou seja, começou na sua mente, a sua mente começou a entrar alguma coisa sobre Deus, que seja a oração do Pai Nosso, é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, estava na sua mente, foi crescendo, depois foi rejeitando. Essas pessoas não fazem mais oração, elas não acham importante ensinar os seus filhos essa oração ou outras orações. Olha aí a progressão da iniquidade. Foram ensinadas assim, quando crianças faziam assim, foram crescendo, achavam que não deviam fazer, foram deixando, os pais não estavam ali acompanhando, cresceram, se envolveram aí com os vícios no mundo de um modo geral, aí essa vontade que já estava morrendo, vai matando mais ainda. Aquela vontade de conhecer a Deus, mais e mais foi sendo diminuída, e agora adultos, alguns até chegando à terceira idade, tiraram da sua mente, é uma coisa desnecessária, vão se esquecendo do Senhor pouco ao pouco,
fala o seu nome só por falar, sabem muito pouco ou não sabem nada sobre ele. E assim, com o tempo, o conhecimento que tinham dele foi diminuindo cada vez mais. Que fama pífia uma pessoa ser considerada ou ser conhecida por isso. Não é verdade? É a mesma coisa você imaginar uma igreja que não tem oração. Um crente que não ora. Existe isso? Não era para existir. É uma contradição de termos. Como você pode imaginar o castigo por esse pecado? Você que por acaso me ouve é assim. Em lugar de ser menos culpado que os judeus daqueles tempos de Cristo, você é também culpado. É mais culpado. É até mais culpado do que eles, porque você pode não estar tirando a vida dele da mesma forma, mas está tirando de outra forma. E o crime é com o mesmo espírito. De uma certa forma, dá para ver Cristo sendo crucificado pelas suas palavras cruéis contra ele e sua negação dele. O nosso desejo é que a sua consciência seja tocada pelo Santo Espírito de Deus, para que você não ache que lavando as mãos, como Pilatos fez, se torne menos culpado da morte daquele que veio para te salvar. É surpreendente que os homens de hoje estejam ficando cada vez mais duros para o evangelho da salvação, se recusam a olhar para o único, aquele tão cheio de amor que os convida a irem a ele. E eu te aconselho, estando aqui dentro ou não, eu te aconselho a não lutar contra esta verdade, pois custará muito caro, vai custar a sua alma. Em João 27, 25, quando Pilatos falou com Jesus, Mateus 27, 25, a mesma história, Pilatos ali perante eles, e eles disseram, achou aí, pode ler alto, por favor? E respondendo todo o povo disse, o seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Eles proferiram a sentença, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Irmãos amados, vocês talvez não sabiam, porque ninguém conhece a história, mas no ano 70, eu já falei algumas coisas aqui, a gente vai falando de pouquinho em pouquinho, quando Jerusalém foi destruída, judeus foram crucificados pelo general Tito em tão grande número, que eles não estavam encontrando lenha suficiente para a crucificação deles. Viu? E eles pediram por isso. Eles foram mortos à espada. Eles foram mortos de tudo quanto é jeito. Joséfo que diz no seu livro, a História aos Hebreus, a escadaria do templo jorrava sangue como se fosse um rio. Porque teve gente que se refugiou no templo. E como Jesus havia dito, não haverá pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pedra sobre pedra foi tirada, porque tinha fios de ouro em cada pedra. E tiraram até as pedras que estavam lá no fundamento. Mas da crucificação especificamente, porque crucificaram a Jesus, não estavam achando mais lenha de tanta gente que foi crucificada. Está vendo? Tenha cuidado, você que luta contra ele, porque o pai dele vai entrar nessa briga, então não vai ser uma luta justa, né? Entre aspas. Ninguém pode vencer a Cristo, ninguém pode vencer a Deus. Como você vai fazer? Se renda hoje, se entregue hoje, porque por enquanto ele te aceita. Amém? Vamos para outra coisa. Escolha. A gente espera que não haja muitas pessoas que estão ouvindo, que se encaixem nesse primeiro grupo que acabei de falar. Mas para esse segundo ponto, vamos observar bem a situação de Pilatos. Os irmãos estão entendendo? Amém. De vez em quando vocês falam amém.
Vamos observar, a consciência dele estava agitada, né? A consciência de Pilatos não estava bem, porque o que ele desejava? Não condenar Jesus à morte. Era isso que ele queria. Olha quantas vezes ele falou, não acho nele crime, umas 3 vezes. Não acho nele crime nenhum. Então a consciência dele não estava bem, não estava boa. E ele se encontrava, como diz o mineiro, num mato sem cachorro, né? Porque os judeus chegaram e ameaçaram a ele, acusaram de faltar lealdade ao imperador, que na época era Tibério, que era conhecido por ser implacável em sua fúria. E Pilatos tenta se esquivar. O que ele faz? Soube que Herodes estava na cidade. Opa, mandar ele para Herodes. O que Herodes resolveu está para lá. O que Herodes fez? Não fez nada. Não era isso que Jesus quis esperado. Manda de volta para ele. Não deu certo a tática de Pilatos. Herodes envia Jesus de volta a Pilatos. Aí ele tenta uma outra coisa, uma segunda porta de escape. Ele diz à multidão que há uma tradição, a tradição da festa da Páscoa requer que solte o prisioneiro que vocês quiserem. Aí Pilatos acha o quê? Que eles vão querer soltar Jesus. Chamam outro Jesus, chamado Jesus Barrabás, e Jesus o Nazareno. Coloca os dois lá. Com certeza eles vão querer soltar Jesus Cristo. Com certeza. Na cabeça dele, né, meus irmãos? Esse Barrabás era quem? Foi pego em flagrante. Olha, imagine a cara de Barrabás, o olhar ameaçador dele, todas as marcas de ódio ali estampadas na sua face, acostumado com sangue, né? Porque teve uma sedição e teve um assassinato, e é por isso que ele estava lá, por isso que ele foi preso. Agora olha esse outro, olha a cara desse outro, desse Jesus, olha a face meiga desse homem, um homem bom, um homem não faz mal para ninguém. Um homem manso, um homem terno. Não há dúvida na cabeça de Pilatos, não há dúvida de que eles vão escolher esse Jesus para ser solto. E para sua surpresa, o povo escolheu soltar Barrabás. Barrabás. O assassino foi libertado e o inocente ficou para morrer. Essa é a segunda classe de pessoas, as que escolheram alguma coisa menos Jesus. Nós que estamos aqui acreditamos, né? Todos nós acreditamos que nós escolhemos Jesus, amém? Amém? Pela graça divina, é lógico, né? Depois que Ele nos escolheu, aí o coração abre, eu quero Jesus. Mas você lembra que antes você não queria, né? Mas tudo bem, deixa essa história, ó, deixa para lá. Mas Jesus veio e nos escolheu. Não fosse vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. Aleluia! Que maravilha! Né? Escolhemos Ele para ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei. Ele é a base da nossa existência, né, meu irmão? Ele é a base da nossa esperança eterna. Ele é o nosso guia, o nosso líder, o líder das nossas vidas. Não nos envergonhamos de ter escolhido a Ele, e dia a dia a gente está aceitando Ele, né? Eu sou assim, hoje eu estou precisando aceitar Jesus de novo. Eu sozinho, estou confessando aqui agora. Estou precisando aceitar de novo o Senhor. Então vou lá para o meu cantinho e com o Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude. Mas e os outros que não escolheram a Jesus? Escolheram quem ou o quê? Eu quero aqui com os irmãos identificar 2 ou 3 objetos da escolha humana dignos de ser identificados com
Barrabás dos tempos antigos. Muitas pessoas elegeram a concupiscência no lugar de Jesus. O que é a concupiscência? Concupiscência, lá no seu termo original, é aquele desejo desenfreado, aquele desejo intenso. Se chama concupiscência. Pelo prazer, não, se eu não fizer isso, eu vou morrer. A base da concupiscência é o prazer desenfreado. E muitos, por essa causa, têm descartado a Cristo. Eu já ouvi de homens dentro do sexo masculino. Não conseguem ficar na igreja, não querem ir à igreja, não querem continuar na igreja, porque não aguenta ver uma mulher. Uma concupiscência. Um desejo desenfreado. E vice-versa, já ouvi e vi também, né? Claro, mais ouvi do que vi, porque algumas pessoas me passam informação. E há coisas absurdas que não dá nem para falar e nem para fazer aqui. Gestos que algumas mulheres fazem. Dizem, eu não consigo ficar na igreja por causa de determinada coisa. Gestos. Então essas pessoas desperdiçam suas almas quando abandonam a igreja ou deixam de ir para ela para frequentar as casas de shows, barzinhos, boates, etc. Qualquer lugar onde está um ajuntamento de pessoas, eles veem como uma oportunidade para se entregar à sensualidade. Nos últimos anos eu tenho observado, e as escolas que fazem isso mais, as chamadas festas juninas. Que antes, eu não estou dizendo que era certo, porque eu nunca fui. Quando eu era criança pequena lá em Bicaraí, eu já falei para os irmãos várias vezes, meus pais nunca permitiram que eu fosse a festa de escola junina. A escola, né? Que era na escola, festa junina. E era uma escola particular, não porque a gente pudesse, mas porque uma tia da minha mãe morava, né, na casa, cresceu, teve um ambiente até a morte com os diretores, os donos da escola. Então a gente estudava lá. E a festa lá era de arromba. Até hoje, irmãos, se vocês forem no interior da Bahia, o Adriano esteve lá um tempo, nessa época de junho, como é que é lá? Toda casa que você chega é um doce, aqui vocês falam canjica, lá é mungunzá, tem um mungunzá, tem um doce, tem isso aqui, tem uma fogueira na rua, tá? Tem pessoal soltando fogos na rua, crianças brincando, aqueles de estalar, é um negócio assim, você olha assim que a gente não tem, é um negócio meio legal, né? É diferente, vamos dizer, cultural, mas a gente nunca permitia, e como eu estou dizendo, é de arromba, porque os donos da escola, eles tinham dinheiro, então eles pagavam cantores conhecidos no território nacional para ir lá, e o negócio lotava, a cidade pequena na época, menos de 10 mil habitantes, então era uma festona, porque vários cantores conhecidos no Brasil iam para lá. E como a gente morava perto da escola, a gente só ouvia. Mas a gente não ia. Por isso que eu falo para os irmãos, eu não aprendi assim. Meus filhos cresceram assim, até aqui o mais velho de 25 anos, a mais nova de 13 anos, nunca participaram de festa junina, porque é uma adoração maligna. É uma adoração. Mas vamos lá. Então eu tenho observado nos últimos anos as festas juninas nas escolas, que antes era uma expressão cultural, mesmo que seja uma cultura, né, vinda aí, né, de tradições malignas, vamos colocar assim, se tornou um antro de entrega à lascívia
e a permissividade. É ou não é? Agora já se faz nas ruas, fecham-se as ruas, e o que é que nós vemos lá? Apinhado de jovens, adolescentes, e se entregam à sensualidade. Né? Ainda bem que eles sabem que não podem servir a Cristo e a sensualidade ao mesmo tempo. Então o que aconteceu com eles? Ao invés de escolherem a Cristo, rejeitaram-no e escolhem a sensualidade. Misericórdia de nós, Senhor. Você está vendo? Que as pessoas de hoje não são diferentes das pessoas de antes. É nítido como as pessoas elegeram outro Barrabás em lugar de Jesus. Nós temos no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil nós temos a bebida. Não é? É outro demônio que tem escravizado a milhões de pessoas. É um vício que degrada os homens, deforma a imagem de Deus que há neles. E tem crescido o número de homens e mulheres que até escutam o Evangelho, sentem a verdade do Evangelho neles, mas suas vidas estão vendidas a este pecado, e aí eles renunciam a Cristo. Eles condenam os judeus que escolheram a Barrabás, e eu pergunto, e vocês que escolhem a bebida? Que não podem estar num culto, na igreja, no domingo, porque está o dia inteiro bebendo, e à noite, não, eu não saio para beber, mas não tem problema, não importa onde você esteja, nós estamos falando do vício. O domingo é o dia do Senhor. Vou repetir isso, né? Falei semana passada, retrasada. É o dia do Senhor. As pessoas passam nas ruas, aos domingos, as pessoas estão bebendo, as pessoas estão farreando. Fazem isso, se pudesse, todos os dias fariam isso. Todas as noites fariam isso, se pudessem. Escolhendo a farra, rejeitando a Jesus. Como os judeus que escolheram a Barrabás e deixaram Jesus para morrer. Vocês condenam a Barrabás que escolheram, ou vocês condenam os judeus que escolheram a Barrabás, e eu pergunto, e vocês que escolhem a bebida? Se foi pecaminoso eles terem escolhido um assassino, será que não é pecaminoso escolher esse vício maldito que tem assassinado a centenas de milhares de pessoas? Esse vício nacional nosso, né? É um vício nacional, é um vício brasileiro, né? Que é estampado nas propagandas como um vício maravilhoso, como uma coisa maravilhosa, mas que está rivalizando com o nosso Senhor. Já preguei aqui para os jovens uma vez, falando sobre isso. Chega segunda-feira, né? Todo mundo lá na escola de manhã, e um coleguinha falando, eu fiz isso, tomei todas, fiz aquilo outro. E você fica até com vergonha de entrar na conversa, que eles vão perguntar, e você fez o quê? Eu estava na igreja. Fica com vergonha de falar que estava na igreja. Porque eles vão rir, eles vão fazer chacota, eles vão zombar. Porque o que eles estão exaltando? A sua destruição. Está bebendo todas, outros que estão se entregando ao vício de diversas maneiras, tendo overdoses, e eles estão, né, vibrando lá. Você está vendo? Veja se não é uma vergonha dar preferência à bebida em lugar de Cristo, aquele que nos amou e se entregou por nós. É uma vergonha, você deveria se sentir envergonhado. Talvez encontremos um outro que se gabe, né? Eu não me encaixo nisso. Eu não me encaixo nesses pecados que você está falando. Beleza, meu amigo? Mas então, o que é que você tem escolhido ao invés de Cristo? Porque tem gente, né, que se empina o nariz e diz que não se encaixa. Por que você não está com Cristo? Por que você não está fazendo parte da igreja?
Porque se Ele não estiver sentado no trono do seu coração, tem alguma outra coisa aí, mesmo que não seja essas duas que eu falei. Alguns não querem ser cristãos porque querem estar felizes desfrutando da vida. Né? Muitos costumam dizer isso: não fumo, não bebo, não roubo, não mato, não desejo mal para ninguém, e pensam com isso que é melhor do que seguir a Cristo ainda, né? Eu já não bebo, não fumo. Não. Quantas pessoas você foi falar de Jesus e elas falam isso? Não fumo, não bebo, não mato, não roubo, não desejo mal para ninguém, ajudo todo mundo que eu puder. Ou seja, é melhor do que eu seguir a Cristo, né? Ou seja, eu sou um pecador equilibrado. É um pecador moderado, que quer se cuidar, ter menos preocupações possíveis. E aí pensa que isso é melhor do que se submeter a Cristo. Pois sabe de uma coisa, meu amigo? Sabe quem é seu Deus? O eu. Viu? O eu. E esse Deus é tão repugnante como qualquer outro Deus. O idólatra que adora um Deus de prata, de ouro, de gesso, né? Uma imagem, não é tão degradado como o homem que adora a si mesmo. Viu? A adoração do ego é a pior coisa que existe. É a pior adoração de todas. Pode existir um abismo mais profundo do que eu ser o meu próprio Deus? Não é possível. Se eu vivo apenas para mim mesmo e só desejo desfrutar a vida de forma tranquila e não me importo com qualquer coisa sobre Deus ou Cristo ou sobre as coisas celestiais, olhe bem a escolha que eu estou fazendo. Pense nisso e se envergonhe. Aí eu vou dizer para os irmãos que era aqui que eu me encaixava, confessando o meu pecado. Fiquei envergonhado precisamente nesse ponto, como havia dito para os irmãos antes. Em uma determinada época da minha vida, claro, eu era adolescente, para início da juventude, em alguns momentos, claro, não era o tempo inteiro, eu nunca pensei em sair da igreja, nunca pensei, mas eu não queria ficar só por conta de igreja. Viu? Eu estaria na igreja, eu seria membro da igreja, mas não todo dia, fazendo tudo, envolvido em tudo. Queria ir só quando desse, se desse. Pensava em ter minha família no futuro, mas curtia a vida também. Ficava pensando no jeito de ter os dois. Tá? A cara está vermelha de vergonha? Minha família também não precisava ser tão envolvida. Eu nunca disse isso para ninguém, estou dizendo hoje, porque também nem lembrava, mas na leitura desse sermão me lembrei, e eu estou confessando a Deus e aos irmãos aqui. Já tem muitos anos isso. Nessa época eu pensava que eu vou trabalhar muito, vou arrumar um excelente emprego, um grande salário e vou aproveitar a vida. Estou na igreja, nunca vou deixar de ser da igreja. Como eu pensei errado, irmãos. E como sou grato a Deus por não ter deixado eu seguir esse caminho. Deus seja louvado na minha vida. Glória a Ele por isso. E chegar lá no céu, eu vou dar um beijo em Jesus por causa disso. É um caminho tortuoso, viu, irmãos? Que todos saibam disso. Para mim não era tortuoso, não. Mas não é isso que a Bíblia diz? Provérbios 14, 12, Provérbios 16, 25. Há caminho que para o homem parece ser bom, direito, mas no final é o quê? Morte. Está vendo aí? Parecia bom, legal. Quantas pessoas você já viu, já ouviu ou conhece? O presbítero contou aqui de uma pessoa, né, uns meses atrás, acabou de aposentar cedo, descobriu lá uma enfermidade, faleceu. Vou trabalhar muito para aposentar cedo para curtir minha vida. E aí, descobre que tem um câncer. Olha aí.
Porque a vida longe de Deus, ela não é um lixo, irmão, não vale nada. A vida com Deus, ela é preciosa. Aquele canto que nós cantamos semana passada, ou retrasada, Preciso de Ti, né? Me toca muito essa música, essa canção. Não vale a pena viver longe de Deus. Não vale a pena. Então eu me encaixava aqui. Pensando assim, não estava fazendo o mesmo que os judeus fizeram ao escolher Barrabás ao invés de Jesus? Está vendo? Que o Espírito Santo nos faça compreender essa verdade e nos arrependamos. E quem não veio a Cristo, que venha, ainda há tempo. Eu vou ter que parar por aqui, irmãos. Tem mais, tá? Mas eu não vou dar nem palhinha. Semana que vem a gente continua. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos orar. Amém? Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Ó Senhor, estamos aqui agora, tendo terminado esse início, né, desse sermão, ou chegando à metade dele, e ouvido, Senhor, que o ser humano, ele é tão cheio de si mesmo que ele nem imagina como ele é capaz de fazer atrocidades. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja, que o Senhor perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, perdoa quando a gente pensa uma coisa errada e achando que é certo, perdoa quando a gente age também erradamente, até achando que é certo, ou a gente age achando que é errado também. Às vezes isso acontece. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desta igreja. Tenha misericórdia das pessoas que estão ouvindo esta mensagem, mesmo que não estejam aqui dentro. Não importa, porque a mensagem é para toda a humanidade. A Tua palavra diz que o Senhor notifica a todos os homens a que se arrependam dos seus pecados. Eles têm que saber que precisam se arrepender, que se não souberem e se não se arrependerem, eles estarão perdidos para sempre. Senhor, tenha misericórdia, nos ajude, Senhor. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, esta igreja que ouviu esta palavra mais diretamente, para que a gente analise os nossos botões e venhamos, Senhor, direcionar a nossa vida e a nossa alma para a Tua graça, para a Tua presença, olhando para Ti, Senhor, em todo o tempo, e mesmo assim, às vezes, há faltas e falhas que encontramos em nós, mas perdoa os nossos pecados, Senhor. Queremos confessar ao Senhor os nossos pecados, queremos nos arrepender também, e pedir misericórdia ao Senhor. Ajuda-nos para a Tua glória e honra, no nome de Jesus. Amém.